Começar a gravar. Boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula, finalizando essa disciplina de Fundamentos para a Andragogia. Eu espero que, de alguma forma, ela tenha ajudado, né, vocês nesse decorrer desse curso. Espero que seja de grande valia na profissão de vocês. E como eu sempre comentei, isso não é novidade, é uma disciplina que talvez seja novidade o conceito, a conceitualização, a teorização dela, mas a prática, vocês que quem ministra já trabalha em sala de aula, já faz isso, né? Já tem essa prática, já está fazendo isso no seu dia a dia, certo? E aí eu gostaria de comentar duas coisas logo no início, para ficar aqui registrado. Em relação às datas, na aula passada, alguém me perguntou sobre a data das atividades. Aí hoje eu vendo com o Euclides, ele disse que era eu que modificava lá. Então, o que eu fiz? Eu arrumei, porque estava para hoje, se eu não me engano, para o último dia. Eu modifiquei e deixei até o dia 16, que eu acredito que é quando iniciar a disciplina da outra professora. Não sei se vocês vão ter intervalo, se vocês vão ter um tempo para começar a aula da outra professora, mas eu deixei até o dia 16, que é até quinta-feira, para vocês conseguirem fazer essa atividade. E a atividade de recuperação, ela já está aberta para quem não alcançou a nota proposta, né, que é 7, se eu não me engano. Quem não alcançou esse quantitativo já está em aberto, já está aberta a atividade, inclusive eu vi que já teve gente que já enviou a atividade de avaliação de recuperação, que é um pequeno texto, né, eu fiz um mesclado, pedi para fazer um texto sobre tudo que foi falado na aula, não de forma específica, como esse planejamento, como a aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de aprendizagem de cada pessoa, né, de cada indivíduo, não. Eu coloquei de forma geral, tá? Geral. Deixa eu só responder aqui. Boa noite, professora. Esse questionário não abre para mim. Mas você tentou hoje, Fernando? Ou você já vem tentando outros dias? Porque eu olhei lá e realmente estava até hoje. Será que quando eu mexi lá, modificou em alguma coisa? Se eu vou tentar, eu vou dar uma olhada. Quando acabar aqui a aula, eu vou dar uma mexida, vou dar uma olhada. Pode Professor, me falar, Francisco. Desde de manhã tem alunos que estão tentando fazer atividade, não está conseguindo, porque não, igual o Fernando comentou aí, não está conseguindo desde de manhã. Ontem estava normal, mas hoje de manhã não. Então, então não foi porque eu mexi, porque eu já mexi agora à tarde, quando você falou comigo, é que eu lembrei, aí eu falei com o Euclides, então não foi porque eu mexi. Eu acho que já é algum problema no sistema mesmo. Eu, quando terminar aqui a aula, eu vou dar uma olhada e vou mandar uma mensagem para ele. Tá? E vocês entrem em contato se vocês não estiverem conseguindo. Mas eu só vim alterar a data já agora tardinha, então não é por causa da data não, tá, gente? Eu acho que foi algum problema na plataforma, alguma coisa assim, tá bom? E aí, volto a repetir, a atividade de recuperação já está em aberto, ela vai ficar em aberto até o dia 28 de fevereiro, eu coloquei no último dia de fevereiro, tá? Vai ficar em aberto. É um texto, é um pequeno texto que eu fiz uma mesclagem de todo o conteúdo, né, de forma abrangente, nada específico, nem nada, para não dificultar mais ainda, tá? Bem abrangente mesmo. E aí, para enviar, inclusive eu abri hoje, eu já vi que teve gente que realmente já enviou essa atividade de recuperação. Aí, eu acho que a partir de amanhã, no máximo, a partir de segunda-feira, eu vou começar a fazer essas correções e já vou lançando as notas, tá? Isso eu estou falando de quem ficou de recuperação, porque eu fiz um acordo com os tutores e pedi para eles corrigirem o Fórum 1, né, que é o primeiro, e a recuperação eu vou corrigir sozinha. Aí o Fórum 1 eu dividi para os tutores, pedi até para o Euclides separar em blocos, por polo, na verdade, eu olhei lá e já fez isso, só que ele disse para mim que os que já tinham sido respondidos não tinha como separar por bloco já, tá? Mas o restante foi separado, e as atividades 2 e 3, elas são automáticas, você responde e elas já dão a resposta, então não tem o que corrigir, tá? É automático. Então, as notas de vocês vão ser bem mais rápidas em relação a isso. Tudo bem? Algum questionamento sobre isso? Professora, boa noite. Boa noite. A minha nota da primeira atividade ainda não tem, então eu não sei. Eu creio que eu fiquei de recuperação, né? Mas eu não tenho a nota da... Mas você fez, né?
Fiz. É porque eu acho que os tutores ainda estão corrigindo, fazendo as correções. Eu pedi auxílio a eles, para eles fazerem a correção, e eles ainda estão fazendo. Eu acredito que seja isso, tá? Ok. Eu acredito que seja isso. Mas aí, quando fechar essas aulas, eu vou sentar, vou dar uma olhada nas notas de vocês, vou ver o que está, ver se tem alguma coisa, vou entrar em contato com os tutores, se eles não puderem, eu vou fazer essa correção, né? Para finalizar o mais breve possível, tá? Mas vai ficar em aberto todas elas até o dia 16. Se vocês tiverem feito, ótimo, aí vai depender só da gente para a gente lançar as notas, tá? Tá as duas notas, tá? Da unidade 2, a unidade 3 já tá a nota, só não tá da unidade 1. É porque porque a atividade 2 e 3, ela é automática, né? Então, quando tu faz, ela já dá a tua resposta, ela já dá a nota. Agora, a 1 é avaliada por nós, pelo professor e pelos tutores, né? Entendi. Aí vocês terem feito, tá ótimo já tá de bom tamanho, aí pronto. Não tem necessidade mais, tá? E aí a gente vai só lançar as notas, tá bom? Uhum. E aí acredito que até a quinta-feira da outra semana a gente consiga finalizar. Se não, aí entre em contato com os tutores que a gente vai vendo o que aconteceu, tá? Manda mensagem lá na plataforma. Tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Gente, eu acho que não sei se tem mais questionamentos sobre isso. Eu vou dar prosseguimento, na verdade, é finalizar a aula da semana passada, tá? É só finalizar mesmo. A gente vai só finalizar essa aula da semana passada, e aí a gente já finaliza o nosso conteúdo da aula de hoje. Vai ser bem tranquilo, acredito que seja bem prático, bem rápido, né? E aí, eu vou só de novo fechar a minha tela, para eu não ficar aqui olhando para cá, olhando para cá. Eu fico meio que olhando para os dois, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, daqui eu consigo, a tela fica aberta para mim aqui também, eu consigo visualizar. Bom, a gente está finalizando nossa disciplina, que é a Fundamentos para Andragogia, confundir com práticas com conteúdo que a gente vai ver já. Fundamentos para Andragogia, e aí a gente já viu, basicamente, as teorias andragógicas, né, foi assunto da nossa segunda aula, que as teorias de Malcolm, de Knowles, de Carl Rogers, de Paulo Freire e de Kolbe, que a gente pegou essa aprendizagem experiencial e trabalhou ela na aula passada. A gente viu que é um modelo que os teóricos entendem que é um modelo de avaliação, né, mais completa, né? Então, se utiliza esse modelo de Kolbe, que é a utilização mais completa, são estágios, né? Os estágios da experiência concreta, a observação reflexiva, a conceitualização abstrata e a experimentação ativa. Nós vimos que são 4 estágios do ciclo de aprendizagem, cada um dividido por cada etapa, né? Tem as descrições dele, o que se espera de cada aluno e o que se faz em cada estágio desse. A gente viu na aula passada. E os teóricos falam que esse modelo de experiência de Kolbe é o que melhor atende um planejamento, ou seja, uma avaliação realizada por um aprendiz. E aí a gente tentou, né, coloquei estudos de caso, levei vocês a refletirem, coloquei situações para a gente trabalhar eles. Como nós fizemos, né, sobre as avaliações, o que a gente poderia utilizar. E aí eu falei, né, que já era para ter falado isso na aula passada, só que a aula muito extensa, eu deixei para trazer para a aula de hoje, para a gente finalizar com ela. Os estilos de aprendizagem. Aqui nós temos as avaliações, como as pessoas aprendem, né? Como é que ela aprende. E aqui nós temos o nosso planejamento com base na teoria dos estilos de aprendizagem. Cada ser humano, cada pessoa, ela é única. E cada um tem um jeito de aprender, tem uma forma de aprender, tem um estilo de aprendizagem diferente. E aí nós temos vários estilos diferentes de aprendizagem, nós temos várias teorias, né? A gente vê que a boa parte da teoria andragógica, ela se dedica a explicar esses estilos e preferências da aprendizagem, porque eu acho que tem alguém com o microfone aberto, aí fica dando tipo não sei quem que tá, eu acho que é a Odi, isso, disse, obrigada. Ótimo, obrigada, gente. Mas quem quiser falar, você pode parar. Professora, eu gosto de falar, eu deixo para falar, tá? E aí, aí ele fala, né, que nós temos isso, e cada um tem a sua preferência de aprendizagem, seu estilo, cada um tem uma forma de aprender diferente. Nós vamos usar isso, usar tudo para todo mundo, sabemos que não dá, né? Mas a gente tenta ao máximo
buscar o entendimento sobre esse tipo de estilo de aprendizagem e a gente utilizar isso em sala de aula, né? E aí a gente vai, nós vamos ver que nós temos muitas famílias de estilo existente, várias famílias de estilo existente, mas nós pegamos algumas em específicos, que é a classificação VAC, a dependência e independência de campo e o inventário de estilos de Kolbe, que foi adaptado por Rona e Alonso, tá? É uma forma bem tranquila, bem básica, isso aqui a gente já vê no dia a dia, só que aqui a gente vai ver a teorização, né? Nós temos as famílias famílias de estilo e nós temos a classificação de estilo e estratégias de ensino e aprendizagem recomendadas para cada família, né? E aí, pessoal, nós temos a família de estilo, a classificação VAC, né? O que é essa classificação VAC? Esse estilo foi desenvolvido pelos teóricos Rita e Kenneth Bloom. É baseado na apresentação de conteúdos em atividades que permitam explorar o estilo visual, o auditivo e o sinestésico. O que é esse visual? Esse visual é relacionado à visão, a observar, a ler, a escrever, tudo que se fala da visão. Tem gente que aprende só visualizando, né? Vendo, lendo, escrevendo, consegue entender e assimilar esse conteúdo a partir disso. Já tem pessoas que, diferente disso, né, no seu estilo auditivo. O que é o estilo auditivo? Diz respeito à audição, como ouvir e falar. E o estilo sinestésico, que é aquele mais na prática, né, é o sentir, é o tocar, é o fazer, é o movimento de fazer. Tudo bem? Isso aqui é conceitos bem práticos, bem rápidos, não tem muito que a gente... É somente nesse estilo de o que são esses estilos, como é que essas pessoas aprendem, de que forma. É só isso, nós estamos só teorizando, né, esses estilos. A dependência e independência de campo. Essa dependência de campo, de acordo com Piconês, a categorização dos estilos de Ehrman e os seus associados, ela é uma pesquisa mais abrangente, ou seja, mais generalizada, né? É uma apresentação de conteúdos e proposição de atividades que oferecem diferentes maneiras de distinção de campo. O que é esse campo? Esse conceito de campo, ele corresponde ao nosso contexto, ao ambiente que a pessoa está situada. É nesse sentido que se faz aí o que campo, tá? E aí, o que é um estilo dependente de campo? São aquelas pessoas que são, como é que se diz? Elas são mais, elas têm mais necessidade de serem conduzidas, de serem levadas, de serem direcionadas. São aquelas pessoas que têm a necessidade de ter um feedback daquele estilo de aprendizagem dela. E o material que a gente mais utiliza para isso são as atividades em grupo, as estratégias colaborativas, são direcionamentos dados pelos professores, feedback, quando você faz alguma coisa, o professor vai lá e dá aquele feedback. Já o estilo independente de campo são aquelas pessoas que elas não têm essa necessidade de ser dirigida, ou seja, elas são autodirigidas, né? Ela tem mais dificuldade de interagir, de interação, elas são completamente independentes. Elas gostam de fazer mais atividades individuais, elas gostam de se gerir, né? De se autodirecionar, elas gostam de fazer a sua direção, como elas querem aprender, a forma que elas vão aprender. Esse é o estilo de campo, né? A dependência e a independência de campo. Tudo bem, gente, aqui? Isso aqui são esses estilos, famílias de estilo, né? Nós basicamente dividimos em 3, tem várias outras, mas nós estamos colocando aqui 3, esses estilos, e nós estamos colocando a classificação e quem são, né? Como é que elas gostam de ser conduzidas. Mas se vocês quiserem falar, que isso aqui é bem prático, bem rápido, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão eu vou seguir para a nossa última família, que é de inventário de estilos, né? Os estilos que foi de Kolbe, é aquele estilo baseado nas diferentes modos de compreender a realidade, que é o sentir, pensar, e o de transformar essa realidade, que é observar, fazer. Rona e Alonso, eles pegaram esses estilos de Kolbe e adaptaram, fizeram uma adaptação, né? Outros estilos, a partir desses conceitos. E aí nós temos esses conceitos, esse estilo de aprendizagem acomodador ativo. O que é esse? Quem é essa pessoa? O que ele faz, né? Esse acomodador ativo é aquela pessoa que
ela vive em grupo, né, e se envolve com os assuntos dos outros. Tem aquela coisa, assim, de pegar tudo ao mesmo tempo, de trabalhar, de gostar de desafios, de novas experiências, de trabalhos ativos. E quem são essas pessoas? A gente consegue representar, adjetivar, digamos assim, essas pessoas com os estilos daquelas pessoas que são mais animadoras, são mais improvisadoras, elas gostam do improviso, elas são espontâneas, são aquelas pessoas que você joga uma atividade, pá, vamos fazer aqui agora, o aluno vai lá e tá, ou o aprendiz, no caso, né? Ou até mesmo a gente, nós somos um eterno aprendiz, né? Não só os nossos alunos. Tem professor que, às vezes, ele tá com tudo programado, quando chega na hora da aula, a aula não acontece, porque aconteceu alguma coisa, acredito que a maioria de nós já aconteceu isso, aconteceu alguma determinada falha, um determinado problema, isso e aquilo, e aí eles travam, ele não consegue relaxar, fazer uma outra coisa. Esse aí é o contrário do acomodador ativo, né? Ele é mais teórico, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Já aquele professor, aquele aprendiz, quando chega, vamos fazer uma atividade aqui assim, pá, vamos, o aluno vai lá, ou o professor naquela hora tem aquela ideia assim, bem, a aula tá chata, tá entediante e tal, isso, eu vou fazer uma coisa diferente, vamos lá. É aquele que é mais ativo, aquele que é propenso a ideias novas, não tem medo de arriscar, assim como o aprendiz, né? E o estilo divergente reflexivo, é mais aquele que ele analisa mais a coisa, ele reflete mais na experiência sobre diferentes perspectivas, né, a experiência de vida, ele tem interesses pessoais, de carreira, né, ele tem uma interação muito grande com os colegas, com o meio, ele gosta daquelas atividades que chamam de brainstorming, não sei nem se é assim em inglês que fala, brainstorming. É aquela tempestade de ideias, né? Você vai lá, muito teórica, muita teoria, ele gosta disso, né? E o que representa esse estilo? São aquelas pessoas mais ponderadas, mais receptivas, mais tranquila, ela gosta mais de refletir sobre determinado assunto, são mais, como é que eu posso dizer, conscientes, né, daquilo, assim, aí a gente pode dizer, assim, que são aquelas pessoas que têm o pé no chão. A gente pode dizer assim, na forma mais popular. O estilo convergente prático é aquela pessoa prática. Ela não gosta muito de rodeios, ela não gosta muito de teorização, né? Ela é mais realista, ela gosta de tomar a decisão mais pela prática, né? Então, ela funciona, sempre, ela entende que sempre vai fazer algo melhor a partir do que ela tem, né, das atividades, ela gosta de atividades individuais que envolvam práticas orientadas, ela gosta de ser orientada também. Aquela pessoa prática, ela não gosta muito de rodeios, ela é objetiva, mas ela gosta de ser condicionada, ela gosta de ser direcionada, né? E aí a pessoa que apresenta mais esse estilo são aquelas pessoas que são diretas, que são, não sei se você já tiveram alunos assim, professora, tá bom, o que é para a gente fazer? Vamos, diga ali, você está rodeando demais, não sei se vocês já chegaram a esse ponto de pegar aprendizes, né, alunos assim, e às vezes até a gente mesmo, eu sou um tipo de pessoa que se eu tiver ouvindo a pessoa falando muito sobre aquilo, eu me perco todinha, já não sei mais o que está fazendo, eu não entendo nada, eu gosto muito de praticidade, muito coisa prática, objetiva, clara, é isso que vamos fazer, é isso, acabou-se, né? Cada um tem a sua forma. E, por último, nós temos o estilo assimilador teórico, é aquela pessoa que gosta se concentra nos problemas de forma mais lógica, centrada no conceito, na teoria, né? Ela gosta de aulas mais expositivas, gosta de palestras. Tem gente que ama estudar assistindo palestras, aprende só pela aula expositiva do professor, né? E o estilo de pessoas assim são aquelas pessoas lógicas, críticas, metódicas, aquelas pessoas que gostam de coisas, gostam de teorizar as coisas, né? Gostam de, não sei se vocês já conversaram com pessoas, com filósofos, mais ou menos assim, aquelas pessoas praticamente assim que gostam de filosofar em tudo, né? Em tudo você tem aquele aluno, você pede para ele comentar sobre determinado assunto, ele vai lá, conceitualiza aquilo de forma bem, como é que eu posso dizer, um pouco abstrata, né, para poder trazer aquilo para a sua realidade. Certo?
tudo bem? Isso aqui é o nosso assunto que era para a gente finalizar, porque a partir daqueles planejamentos, daquelas planejamento de aula desenvolvido, como eu vou fazer esse planejamento? Em cima de quê? Que tipo de estilo de aprendizagem eu vou fazer? Nós vimos aqui que nós temos inúmeras, né? Nós temos inúmeras pessoas que gostam de várias coisas. Uns gostam de assistir, outros gostam de ler, outros gostam de ouvir, outros gostam de ser direcionados, outros gostam de coisa mais prática, mais objetiva, mais teórica. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós, como professores, como mediadores, como pessoas, como instrutores, como pessoas que estão levando conhecimento desse nosso aluno adulto, como é que a gente vai conseguir contemplar todas essas teorias, na verdade, todas essas diversidades de aprendizagem de um indivíduo, né? Como é que a gente vai atender diferentes? No mundo ideal, seria necessário diferentes mídias para a gente poder abarcar, né, contemplar essa nossa diversidade de público. Mas a gente sabe que na maneira que a gente vive, né, no nosso contexto institucional conservador, é um pouco mais complicado a gente fazer isso, né? É um pouco mais como é que eu posso dizer? Complexo. É impossível? Não é impossível. Quando você faz aquela sua, você pode fazer a sua atividade de diagnóstico, a sua avaliação diagnóstica no início, né, que você vai conseguir absorver, observar dos seus alunos, como é que ele trabalha, a forma que eles trabalham, é uma das proposições de você trabalhar, mas quer dizer que eu vou fazer isso de toda forma, com todo mundo, de abarcar tudo? Não. A gente sabe que a gente não consegue toda aula fazer aquilo de forma sistemática, de forma diferente, né? A gente sabe disso. Mas é uma proposta que a gente tem que entender que o nosso adulto, que o nosso aprendiz, ele não vai vir somente de um jeito. Ele não vem para aprender somente de um jeito. A minha aula inteira vai ser só teórico, vai ser só apresentado, como eu sempre repito nas aulas, né? Ou vai ser um filme, gente, eu tenho um pavor a filme. Ou vai ser vídeo, ou vai ser isso, ou vai ser só dramatização, ou vai ser um estudo de caso. Não, eu vou diversificar tudo isso voltado aos meus alunos. E a gente vê também que nós podemos também trabalhar com o nosso aluno, dependendo da turma, a quantidade, né, com o nosso adulto, de forma que ele se autodirija. Por exemplo, eu passo uma atividade e ele, né, ele quer fazer uma atividade conforme ele quer. Professor, eu quero fazer escrita, eu quero apresentar. Não sei se vocês já fizeram assim. Eu já trabalhei assim, olha, vou dividir, vou passar trabalhos, aí você vai fazer da melhor forma. Você quer fazer como? Seu grupo vai fazer como? Você quer individual? E assim por diante. Não sei, eu acredito que a grande maioria faz isso, né? O professor, aquele mediador, aquela pessoa que instruiu o aluno a aprender, ela trabalha de diferentes formas e ela é aberta a esse diferente tipo de aprendizagem, né, de aprendizado. Ela não se pega somente a porque ela sabe que ali dentro da sala de aula tem várias pessoas de várias formas, de diferentes tipos de cosmovisão, né, tem a sua cosmovisão diferente. Então, cada um é um ser único, é individualizado, então você não pode chegar e dizer que vai trabalhar com isso e com aquilo somente a sua aula inteira, como eu falei várias outras vezes, né, nas minhas aulas anteriores. Nesse sentido, às vezes eu posso perder muito aluno por isso, dependente disso, né. E aí, tudo que eu falei, que eu comentei aqui, eu tenho uma reflexão, mas baseado no que eu já falei, no que eu já li, no que eu já estou explicando, dá para vocês conseguirem responder. Não sei se vai ter alguém aqui que queira me responder. Não sei se consegue, se alguém vai querer responder. Nas outras aulas sempre tem alguém que debate comigo, né? Que me ajuda. Não sei se hoje vai ter alguém que vai querer falar alguma coisa. Tem alguém que gostaria de fazer essa reflexão? Gostaria de ler e comentar sobre isso? Ninguém? Cadê meus ajudantes? Cadê aquelas pessoas que gostam de fazer essa falar? leitura, professora? Se você quiser fazer a leitura e quiser falar,
Fique à vontade. Ele fala, né? Retome a ideia da atividade anterior na qual você aplicou o ciclo de aprendizagens experiencial de Kolbe, né? É uma ou Isso. mais unidades de estudo. De que maneira você poderia aperfeiçoar o seu planejamento para atender à diversidade de estilos de seus alunos adultos. Enquanto a senhora falava aí, eu estava refletindo assim, que hoje nem no ensino tradicional pode se trabalhar da forma tradicional, né? Porque fica uma aula monótona, fica uma aula cansativa, aonde não desperta de forma alguma o aluno. Imagine o aluno da EJA, que é o aluno trabalhador, que é o aluno, né, que passa o dia nas suas atividades, e chega, né, aquele ambiente, né, de aula, com o professor, com os colegas, então ali ele está precisando de uma aula diversificada, de uma aula que seja... Não é que você tenha que todo dia se vestir de palhaço e chamar a atenção, não é isso, né? Mas é que muitas vezes, ao dialogar, ao conversar com o aluno, de acordo com... Porque, como chamar? Chamávamos e chamamos muitas vezes, uma sondagem. Você vai conversar sobre um assunto que você vai trabalhar, sempre tem alguém para citar um exemplo, para falar algo, e daquilo ali você já criar, né, que nem falou, a questão do campo, conhecer o campo e dentro daquilo ali você trabalhar o assunto que eu acredito que seja mais, que possa se aderir mais a esse conhecimento, né? Então tem que ter diversidade, tem que analisar como se faz para que esse aluno ele venha adquirir esse conhecimento e, ao mesmo tempo, transferir. Muito bem, Duvalda. Ótimo, é isso mesmo. Como você falou assim, não é que é toda aula eu vou me vestir de palhaço para deixar a aula como um circo, né? Só que a gente, como professor de adulto, claro que nem o ensino hoje, ele pode mais ser tradicional, como eu falei para vocês, que quando a andragogia ela surgiu nessa contraposição à pedagogia tradicional. Só que com o passar do tempo, principalmente com outros teóricos que foram surgindo, e no Brasil nós temos Paulo Freire, que diversificou, que, como é que se diz, modificou completamente o entendimento da pedagogia, pelo menos era para ser, a gente vê que não tem como um aluno ficar na sala de aula só ouvindo o professor sentado e pronto, a gente sabe que em nenhum, mas só que nós, professores de adultos, ainda temos como é que eu posso dizer, não é um trabalho a mais, mas é uma diferença a mais, porque o nosso aluno do ensino fundamental, do ensino médio, eles praticamente, eles estão ali para isso, só isso. Eu vou para a sala de aula, eu vou só para estudar, para aprender, só isso que eu faço praticamente, né? Estou falando que isso é tudo, não é regra. Claro que tem as exceções, com certeza. Mas a teoria, a regra geral, é que aquele aluno vai para a sala de aula só para aprender, quando ele sai de casa, vem para casa, ou se ele faz algum turno, muitas vezes é só no ensino médio, meio expediente, pronto. O nosso aluno, principalmente no caso que nós estamos falando aqui, contextualizado, que é da EJA, o nosso aluno trabalha durante o dia, ele tem todo um trabalho, ele chega em sala de aula e ele sentar, como você acabou de falar, e ele chegar, você trabalhar só de uma forma, ou você vai lá trabalhar só teorização, ou outra coisa. Gente, eu tenho pavor, eu como adulta, como aluna adulta, que eu já em sala de aula, quando eu chego em sala de aula, o professor diz, não assisti um filme. Gente, eu fico a morrer, vou mentir para vocês, não. Eu não sei se vocês gostam de fazer isso, mas eu vou dizer isso por experiência. Eu penso assim, você quer passar um filme para o seu aluno, beleza. Às vezes aquele filme, ele condiz com aquele contexto, daquele aprendizado que você quer para aquele aluno. Ótimo. Mas eu penso assim, passa para o aluno para ele assistir um final de semana, para assistir em casa, ou se ele não vai ter tempo, leva partes daquele filme e trabalha com ele dentro da sala de aula, como acontece muito com outros professores. O que eu não concordo e nunca vou concordar é um professor levar para uma sala de aula um filme inteiro e passar para uma sala de aula de alunos que passam o dia todo no trabalho, e ele chega, o aluno vai dormir na tua aula, gente, muito diferente do filme. Pode até ser
Eu já trabalhei com ensino técnico, né, à tarde, no Senai. Eu levava filme, assim, mas eu levava o filme, uma parte do filme a gente trabalhava outra coisa, outra parte, porque, e mesmo assim, esses alunos, eles gostam, né, eles vão ali, estão na sala de aula, eles gostam, então, mas, e um filme que condiz com aquilo, porque não adianta só tu levar um filme que seja daquele conteúdo, se for um filme chato, extenso, ele não vai chamar a atenção dele, por mais que seja um filme que fale sobre aquele conteúdo. Não chama atenção. Então, se for um filme assim, que você quer passar, porque, como foi falado aqui, tem aluno que gosta do visual, né? Aluno que gosta de assistir, gosta de ouvir, gosta de ler. Mas esse aluno, ele também não vai passar uma hora, passou o dia todinho no trabalho, ele vai passar uma hora, 2 horas, praticamente uma hora e meia de filme, sentado numa cadeira assistindo. Pergunte ali que ele não sabe mais o que foi que ele viu. Então, quando você vai trabalhar, se você tem essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar com filme, ótimo, só que você tem que trabalhar em que eu vou trabalhar isso com o meu aluno, como que eu vou trabalhar isso, trazer formas diferentes de trabalhar em sala de aula, teórica, e outra coisa, às vezes, eu já dando a resposta, né, que eu comecei antes de trazer reflexão para dentro. Pode falar, Raimundo. Ah, o Raimundo apareceu. Muito bem, Raimundo, que eu estou falando Professora, sozinha. eu gosto muito de questão de, se for trabalhar o filme, é chato, não consegue, eu mesmo, como aluno, também não conseguiria. Então, assim, às vezes um recortezinho de 1 minuto, 2 minutos ali, aí você já trabalha uma dinâmica. Outra coisa que eu aprendi também, se eu vou levar um assunto que eu vou tratar dentro da sala de aula, eu levo imagens. Coloco as 2 imagens e falo, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês comparam entre uma e outra? Aí eles começam ali, eu estou vendo isso. Mas o que te chamava a atenção? Ali eu já anoto as coisinhas assim que eu vou pegar eles, às vezes, né? Tipo, vocês não prestaram atenção naquele cantinho ali daquela imagem, que era isso? Aí é que eles falam, meu Deus, eu não tinha prestado atenção. Então, já que tu viu agora, me explica. O que você vai achando? Então, eu levo também imagens também, às vezes. Assim, depende do tema, né? Isso, Raimundo, porque o estilo visual, eu não sei, eu não sou assim, mas tem pessoas que no estilo visual, de ler, de ouvir, ela vai criando imagens sobre aquilo que ela está lendo, que ela está aprendendo. Sabe como foi que eu aprendi, assim, não importa nem não alongando muito a conversa, porque eu sou da saúde, trabalho eu era da coordenação de saúde do trabalhador. Aí, uma vez, eu levei a imagem do avião, do time, do acidente chapecoense, do time. Aí, coloquei a imagem. Aí, perguntei. E isso foi, olha, só tinha policiais, só tinha militar. E eu perguntei, o que vocês estão vendo aí? Aí, só, todo mundo, um acidente, um acidente. Eu falei, gente, vocês não prestaram atenção, que ali que tem trabalhadores ali, tirando os corpos, tirando os acidentados, viu como passa despercebido nos nossos olhos, viu? Então, muitas das vezes, tem uma imagem, a gente, no lugar do aluno, a gente não percebe que ali ali tem algo por trás, né, que envolve o tema. Verdade, Raimundo. E a andragogia, quando ela se propõe a isso, é perfeito que o Raimundo colocou, ela se utiliza de outras formas, de várias formas. Você quer chamar a atenção do aluno, no caso adulto, do aprendiz, para determinado assunto, você pode levar uma imagem de lá, e de lá daquela imagem você pode explorar todo aquele contexto e colocar o conceito sobre aquilo, e puxar ele, trazer para a realidade dele, colocar isso na realidade dele. Nós temos inúmeras formas. O que nós não podemos, essa disciplina, esse conceito andragógico, ele nos diz isso. O que nós não podemos é deixar somente uma forma de ensinar para o aluno, porque o aluno é único, o aprendiz. Ele é único. Ele não consegue, ele não vai aprender só de uma única forma. Aliás, cada um tem a sua forma de aprender. Eu não posso usar uma única forma de ensinar para todos os meus alunos, porque nós somos únicos. Além da nossa unicidade, eu trago experiências de vida. Eu trago coisas na minha vida que vai me ajudar ou me bloquear nesse aprendizado. Então, tudo isso, o professor... então, professora, nós temos que ser Superman, ou como diz Eduvaldo, vou ter que a professora vai precisar se vestir de padre. Não é isso, mas ele tem que entender que ele não está trabalhando com pessoas que têm o seu dia a dia pacato.
e sim pessoas que têm o seu dia a dia turbulento, trabalhoso, complexo, e ele chega na sala de aula cheio de uma carga de experiência com ele, que ele traz, e traz para você lidar com isso. Então, como a andragogia, ela nos ajuda nesse sentido. Às vezes, assim, eu sou um professor que chega muito cedo na sala de aula, eu chego bem antes, porque se eu for fazer uma dinâmica, eles não podem ficar sabendo. Então, o que eu faço? Às vezes eu prego o papelzinho debaixo da cadeira, e ele chega, senta todo dia, né? Gente, hoje, para começar o dia, cada um vai passando a mão debaixo da cadeira. Vai ter gente que vai encontrar o papel, vai ter gente que não vai encontrar. E naquilo ali já começa a aula. Tipo assim, olha, o que tem nesse papel aí? Aí a pessoa tenta ler, né? Tem isso. Aí eu já não pergunto mais para ela, o outro que está lá do outro lado, então eu peço, fulano, aponta quem é o que pode responder isso aí para mim. E isso vai levando uma aula bem engraçada e dinâmica que toda a peça. E às vezes, Raimundo, aquele aluno que está entediado, que chega na aula cansado, com sono, com vontade de ir embora, quando você já inicia a aula de uma forma ele muda totalmente. Ele muda totalmente, ele fica na aula, ele quer participar, ele quer entender, ele quer aprender. E é isso que nós, como educadores, né, como mediadores, como instrutores, como facilitadores da aprendizagem, que nós temos que ter em mente. Nós temos que ser pessoas que estamos totalmente em evolução, porque nosso aluno é como nós somos pessoas, nós somos um eterno aprendiz, e nosso aluno também. E se eu chego na sala de aula querendo que ele aprenda de um jeito, só daquele jeito, eu não estou me comportando como um mediador ou um facilitador andragógico, né? Como aquele professor andragógico. Não, eu estou me comportando como aquele professor pedagógico tradicional. E não é isso que nós queremos, nós entendemos, a teoria nos ensina hoje que a aprendizagem ela é constante, e cada um tem o seu estilo de aprender, sua forma de aprender, e nós vamos diversificar isso todos os dias em nossas aulas. Tá certo que nem todo dia uma aula vai ser uma aula dinâmica, vai ser uma aula boa que eu digo assim, né, vai ser uma aula prática, tá certo que um dia vai ser teórica, tá certo que um dia eu vou colocar um aluno para falar um pouco, outro, e assim vou diversificando. E eu posso, como eu já adiantando, voltando àquele assunto que eu comentei antes, da reflexão, eu posso também individualizar a minha atividade, eu posso passar uma atividade e deixar a critério de cada um escolher como eles querem fazer aquela atividade. Ah, professora, eu quero fazer, escrever um texto. Ah, eu quero fazer um vídeo. Ah, eu quero dar uma aula sobre isso. E assim vai, você pode trabalhar isso com seus alunos, você pode diversificar, individualizando aquele ensino, aquela aprendizagem. É isso que a andragogia ela nos propõe, ela nos traz essas ideias, né, para a gente tentar entender que o nosso aluno, ele é além daquilo que ele passa para a gente, e a gente vê isso na nossa avaliação diagnóstica, e muitas vezes, claro que na avaliação diagnóstica, muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo, a gente vai no dia a dia, e no dia a dia a gente muda o percurso, a gente muda a estratégia, eu sou muito de observar, assim, eu estou dando uma aula, e a minha aula eu percebo que está muito de presencial, né? Porque online a gente não tem como saber como não tá, só porque a pessoa vai jogando as carinhas, outra vai comentando, a gente percebe que a gente está fluindo. Mas na presencial você consegue visualizar pela cara de cada um que está ali. Quando eu vejo. Percebe quando eu estou dando minha aula, e eu tenho uma coisa, eu acho que o meu TDAH ele grita, né? Quando eu estou dando a aula, e eu percebo que o aluno está fadigado, está com o celular e tal, porque eu não me incomodo nenhum com o aluno no celular. Cada um sabe de si, é dono das suas próprias escolhas, né? Mas quando eu percebo que ele está ali entediado, aí eu acelero, eu já falo rápido por natureza. Quando eu percebo, eu acelero, aí eu dou uma pausa, eu paro, digo, gente, ó, é o seguinte, eu sei que entediou, vamos fazer o seguinte, a atividade que eu ia fazer assim, eu faço de outro jeito, a atividade que estava para o final, eu puxo para o meio, a atividade que estava para o início, e assim eu vou modificando. Porque é uma forma de você tentar entender o teu público, aquela parte que você está trabalhando com ela. Eu tenho um pavor de estar no local, não é sala de aula, em reunião, em qualquer lugar que a pessoa está percebendo que você está entediado, e a fala dela não cessa, ela não consegue objetivar aquele assunto, ela vai
instigando, mastigando. Gente, isso é desanimador, desestimulador. Eu, como professora, eu consigo visualizar. E eu acredito que todo mundo consegue. Quando você está na frente, você consegue visualizar o tédio que está a sala. Dá sono, né? O sono, as pessoas estão ali, ai, botando a mão na cara. Aí eu paro a aula, eu dou uma chacoalhada, eu chamo fulano, eu sei que tá chato, então me ajuda, vamos lá, cutuco um, cutuco o outro. E a gente tem que trazer meios para o nosso aluno, ele se sentir dentro da aula, e não só o professor ali, sendo o professor, porque aí eu me coloco como aquela hierarquização, né, da pedagogia, eu me coloco como professor lá em cima, eu não estou nem aí para o meu aluno, se ele está aprendendo, se ele não está, se ele está entendendo, se ele não está. Eu tenho que tirar essa hierarquia, me colocar no lugar do aluno e dizer, não, a aula realmente está chata, até eu estou entediada com a aula, vamos lá, gente, bora fazer outra coisa, vamos, a minha atividade que eu tinha proposto ali, por mais que eu não tenha finalizado o conteúdo, por mais que o conteúdo tenha ficado em aberto, mas a gente, quando você dá um conceito sobre aquilo e você joga a atividade, você estimula o teu aluno para pensar sobre aquele determinado assunto. Professora, pode falar. Eu não tenho aquela experiência própria da EJA, né? Eu fui convidado por muitos meus colegas professores para me dar palestras, entendeu? Sobre educação financeira, educação em saúde, essas coisas assim. Eu trabalho com ensino médio. Mas eu percebi uma coisa, toda vez que eu fui lá visitar a minha sala dos meus colegas, é que é um público um pouco calado. Eles ficam muito calados. Aí, nas minhas palestras que eu dou, eu levo na brincadeira, vou puxando o assunto e vou achando graça com eles, vou puxando quando eles se soltam tudinho. E um vai contando as suas experiências de vida. Né? Eu acho que a EJA tem muito isso, porque são pessoas que já têm vivências, né? Que saíram do trabalho, que têm família. Então, eles começam a contar. Quando eu comecei a falar sobre dívidas, sobre empréstimo, e eles começam a rir, né? E vão falando, eu estou enrolado todinho na gazinha, eu estou não sei o quê. Então, aí eles vão contar, eu falei, toma cuidado, aí ali flui, né? Então, eu acho que trabalhar com a EJA tem que ter muito mais, porque eles é um público um pouco calado, assim, pelo que eu percebi, né? Raimundo, eles são calados porque eles se chegam na sala de aula como se ele não soubesse de nada. Eles são calados em relação a conteúdo mais especificamente, mas se tu for puxar, que nem você falou, foi falando de dívida, aí eles vão puxando, vão contar a vida deles, vão contar causos, e naquela hora tem professor que ele não dá a brecha, ou não dá a oportunidade para o aluno se desenvolver, ele bloqueia o aluno naquela hora. Tá bom, depois a gente conversa mais sobre isso, tal. Nessa hora, como você fez, ótimo, você pega esse conteúdo, essa vivência dele, essa experiência de vida dele, e você vai lá e puxa para dentro da sala de aula, porque é uma realidade de praticamente todos. Por exemplo, uma dívida, eu estou endividado com a casa. Muito bem, você está endividado. Então, vamos lá, porque praticamente nós todos somos pessoas endividadas, né? Por natureza. Nessa hora, você puxa a experiência de que, consequentemente, a experiência de 2, 3, 4, e aí você consegue trazer aquele público para dentro daquele contexto escolar ali, que transforma o conteúdo na realidade. Então, no jeito que eu encontro elas no meio da rua, que a maioria eram mulheres, né? E quando elas me veem, elas falam, nunca mais esqueci daquilo que tu falou. Porque quando você transforma, que você traz aquilo para a realidade deles, eles vão como é que se diz? Conectar a teoria com a realidade, aquilo ali vai fazer mais sentido na mente dele. É diferente eu chegar numa sala de aula de ensino fundamental, ensino médio, jogar um conteúdo, o aluno vai lá, o que ele diz assim? Eu estou estudando porque eu sei que eu tenho que estudar aquilo ali. Eu tenho que estudar, o professor colocou lá porque eu tenho que aprender aquilo. Mas um aluno adulto, que ele traz a sua experiência de vida, sua carga já de experiências, ele vai se questionar, por que eu tenho que aprender isso? Qual é a necessidade? O que liga uma coisa a outra? Eu acredito que a maioria de vocês já tem aluno que faça essa pergunta, professor, por que eu estou aprendendo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Até no ensino médio a gente tem aluno assim, né? Mas principalmente na EJA, em ensino, em aprendizagem de adultos. Eles querem saber o porquê que eles vão aprender aquilo, qual a conexão que aquele aprendizado tem a ver com a sua realidade. E é isso que o professor, ele é que nem você falou, o professor é mais, o professor de adulto, ele tem que ser um pouco mais, além, ele tem que ir mais além, ele tem que ir além daquele ensino
daquele ensino que se vê no dia a dia, ele tem que ir além, ele tem que buscar do aluno, ele tem que tirar da sua vivência, da sua realidade e trazer para o seu contexto, para que ele possa se sentir inserido naquele ambiente e ele consiga entender que aquilo ali sim faz parte da vida dele, aquilo ali sim ele precisa para o seu dia a dia, ele precisa aprender, porque ele vai usar de alguma forma, seja no trabalho, seja em casa, de alguma forma. E ele colocando aquilo na prática, a forma, trazendo já o nosso estilo de aprendizagem que a gente finalizou hoje, e eu trazendo aqui da forma como ele gosta de aprender, como ele, na verdade, não é nem tanto de gostar, é como você consegue aprender. Tem uns que conseguem aprender só ouvindo, tem outros que conseguem aprender só assistindo, tem outros que conseguem aprender só lendo, tem outros que conseguem só fazer as atividades quando ele é direcionado, quando ele é instruído, e assim por diante. A gente tem que adaptar tudo isso dentro daquela nossa realidade ali do nosso contexto escolar, porque senão a gente vai perder nossos aprendizes, nossos alunos, tá? E aí, pessoal, eu finalizo aqui, muito boa participação maravilhosa de vocês, com um artigo para leitura, tá? Que esse artigo aí vocês já estão lá, já tem lá, ficou tão pequeno, né? Que vocês já tem lá na plataforma, que é um artigo de Soares e Pedroso, que se intitula Formação de Educadores na Educação de Jovens e Adultos, alinhavando contextos e tecendo possibilidades, tá? É um dos textos para vocês, tem vários outros lá, né? Mas um dos textos bem legais para vocês verem a forma de como a gente pode fazer essa aprendizagem, esse ensino. Claro, ele é bem mais generalizado, mas é uma coisa que vai ajudar a entender, a expandir a ideia de vocês, tá bom? Bom, eu acredito que não tem muita coisa assim, porque o assunto é bem curtinho mesmo, né, Raimundo? O assunto é na verdade, esse assunto era para a gente ter finalizado na aula passada, mas para não ficar tão extensa a nossa aula, eu trouxe para finalizar hoje. E aí a minha contribuição para essa disciplina foi essa, eu espero que a gente tenha chegado a um consenso, vocês, como eu sempre falei desde a primeira aula, isso aqui não é nada, para quem é professor de EJA, isso aqui não é nada novo, não tem nada de novidade, a grande maioria já faz isso, às vezes alguns não fazem, outros pensaram em fazer, então se você não faz, repense na sua forma de ensinar, e também no caso de aprender, que a gente é um eterno aprendiz, repense na sua forma, como direciona as suas aulas dentro da sala de aula, é uma disciplina que é para repensar a sua metodologia, para repensar os seus conceitos a respeito de determinados assuntos dentro da sala de aula. Eu espero que vocês tenham se identificado, é uma disciplina, um assunto que eu me identifico muito, sempre me identifiquei, quando eu comecei a estudar sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, eu digo, gente, eu já fazia isso em sala de aula, mas eu não sabia que era para ser feito assim. Assim, a gente sabe, né, porque a gente tem algumas instruções, nós temos as nossas formações, mas isso não é tão conceitualizado, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu entendi que a aprendizagem do adulto, ela é, sim, diferenciada, e ela precisa, sim, ser diferenciada, então, eu digo, eu estava no caminho certo, né? Eu estou no caminho certo, eu espero que seja o mesmo pensamento de vocês, e que se vocês não estiverem nesse pensamento aí, no que foi falado, no que foi abordado, no que foi discutido aqui, eu espero que você, como professor de diferentes áreas, não só da EJA, mas de ensino fundamental, de ensino regular, né, até de ensino técnico, você repense a sua forma de ensinar, veja como você é professor, quem é você como professor dentro de uma sala de aula, como os seus alunos veem você, eles veem você como parceiro deles, ou eles veem você como um ser intitularizado, hierarquizado, quem é você para o seu aluno, como o seu aluno vê você, como você se comporta diante do aprendizado desses seus alunos. Eu espero que essa disciplina ela tenha feito essa reflexão em vocês. Ela tenha colocado vocês para repensar muitas coisas. Você, professor de sala de aula, você atuante de qualquer área que você esteja, porque quando a gente atua como facilitador da aprendizagem, seja ensino técnico, seja como o Raimundo falou, ministrando palestras, você é um professor, você vai estar ali na frente, você está sendo um professor, você está facilitando a aprendizagem de alguém, você está mediando o aprendizado de alguém. Então, como eu faço isso? Quem sou eu para fazer isso? O que eu estou fazendo? Quais são
como é o meu planejamento? Quais são as atividades que eu estou levando para esse aluno? Como é a minha avaliação? Como é que eu vejo esse aluno? Então, que seja isso, né? Que eu espero que eu trabalhei essa disciplina nesse sentido. Eu trouxe eu não trabalhei textos, acho que vocês perceberam, especificamente, porque eu queria trazer esses conceitos para vocês, mas eles se articulam com os textos, com os artigos que foram colocados na plataforma, que eu coloquei como sugestão, mas eu espero que, pelo menos pelos conceitos que eu trouxe, pelos teóricos que a gente trabalhou aqui, eu espero que vocês tenham conseguido absorver, entender sobre isso, mas que não fique só aqui, que vocês consigam fazer as leituras, né, desses artigos, porque a gente gosta muito de incentivar os nossos alunos a lerem, querer que nossos alunos leiam. Ah, vocês têm que ler, vocês têm que aprender. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não lemos, nós não nos atualizamos. Mas eu acredito que vocês estão aqui fazendo uma pós, é porque vocês estão buscando isso, uma atualização, tanto para a sala de aula, quanto para a vida particular de vocês, quanto profissional em outras áreas, seja de alguma forma, vocês estão procurando se atualizar. E é isso, a vida é uma verdadeira aprendizagem, a gente está todo dia aprendendo, nos motivando. E nós, adultos, somos nossos automotivadores, né? Nós precisamos ser, tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que tenha ficado de alguma forma bem clara essa disciplina para vocês, tá bom? E aqui são meus agradecimentos, e vou finalizar aqui a nossa gravação para a gente debater mais alguma coisa, ou vocês tirarem alguma dúvida e fazer alguns comentários. Em relação à nota, a datas, eu coloquei tudo no início da aula, mas aí quando eu vou parar a gravação, eu posso repetir novamente, para quem não estava aqui no início, tá bom? Repetir, novamente ficou redundante, tá bom? Eu vou só parar a gravação aqui e a gente continua. Deixa eu só parar aqui de compartilhar para abrir aqui. E aí eu vou parar a gravação, tá, gente? Boa noite para quem já pode sair, boa noite.